Olá, shalom a todos, bem-vindos ao Viagem na Bíblia. Hoje vamos conhecer uma das cidades bíblicas mais antigas do mundo, a cidade de Beit Shean, localizada no norte de Israel, na região da Galileia e na micro-região conhecida como o Vale das Fontes. Vem comigo conhecer essa cidade de 6.000 anos de história. Viagem na Bíblia, com Clério Croto. No extremo da tribo de Manassés, próximo a Asher e a Issacar, nós temos a localização da cidade bíblica de Beit Shean. Beit Shean também foi uma das 10 cidades romanas ou gregas da época dos romanos, conhecida como a Decápolis, mencionada no Novo Testamento. No Primeiro Testamento, nós temos a primeira menção da cidade de Beit Shean no livro de Josué, no capítulo 17, quando foram divididos as terras para as tribos, quando então os filhos de Manassés herdaram a sua porção e no extremo da sua porção estava a cidade de Beit Shean, onde ali ficaram habitando ainda os cananeus. Também nós vamos encontrar referências a Beit Shean na época dos reis de Israel, na época do rei Saul, mencionado no livro de 1 Samuel e também em Reis e Crônicas. Nós temos ali a história da batalha de Saul contra os filisteus, onde então o seu corpo e também dos seus filhos foram colocados no muro da cidade de Beit Shean, que nesta época era uma cidade dominada pelos filisteus. Conheceremos a história da cidade antiga, habitada pelos filisteus, e também a história e a organização da cidade recente, desde o período dos gregos e dos romanos. Conheceremos como era a estrutura das ruas e quarteirões dessa cidade, veremos qual é a origem do termo quarteirão utilizado até hoje em dia em nossas cidades. Conheceremos também os banheiros públicos, a área destinada ao teatro e apresentações culturais. Conheceremos também a região do balneário, das piscinas, do caldário, frigidário, tripidário. Veremos também nesse vídeo a história de Beit Shean, desde a cidade antiga, construída e habitada pelos cananeus e filisteus, e também a cidade recente, desde o período dos gregos e romanos, conhecida como a capital da Decápolis das 10 cidades. Conheceremos como era a organização dessas cidades gregas romanas, como era a divisão das ruas e quarteirões da cidade. Veremos também a estrutura do balneário, dos banheiros públicos, da área do teatro e, por fim, também uma visão panorâmica da maquete da cidade. Veremos também o significado e a origem de alguns termos interessantes. Qual a relação entre Palestina e filisteus, ou palestinos e filisteus? Existe alguma relação da raiz a partir da língua hebraica? Veremos também o que diz o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém sobre a região da cidade de Beit Shean. Veremos também sobre a esponja com vinagre utilizada na crucificação de Jesus, quando colocaram uma esponja embebida em vinagre e levaram até a boca de Jesus quando estava à cruz. Que esponja era essa? Onde era utilizado essa esponja? Você sabe qual é a origem dessa esponja? Nós vamos conhecer hoje nesse passeio na cidade de Beit Shean. Vamos então para Beit Shean com a nossa guia Raquel Dutra Felinkowski. Shalom daqui de Israel. Hoje nós vamos conhecer com o canal Viagem na Bíblia uma cidade chamada Beit Shean. Você já ouviu falar em Beit Shean? Você conhece Beit Shean? Essa cidade magnífica, uma das cidades mais antigas de Israel. Porém, o que nós vemos hoje, a maior parte do que a gente vai ver hoje, são do período romano-bizantino, da cultura greco-romana. Eu comecei aqui pelo teatro, mas depois a gente vai voltar a falar sobre o teatro. E essa cidade de Beit Shean, ela tem 6.000 anos de história, né? Aqui viveram cananeus, viveram egípcios, depois do período israelita também os filisteus viveram aqui. E depois houve o período grego, o período romano, o período bizantino, período árabe, período dos cruzados, período dos mamelucos,
período dos otomanos, do mandato britânico, e em 48 volta a ser da terra de Israel, o período, digamos que passa a ser o Estado de Israel dos judeus. Continuando o nosso tour com a Raquel na cidade de Beit Shean, vamos conhecer agora um pouco da história da cidade antiga habitada pelos filisteus, quem eram os filisteus, qual a origem dos filisteus, qual o significado do termo filisteu, e também vamos conhecer a organização da cidade recente desde a época grega, cidade essa chamada de Skytópolis em gregos ou Citópolis, dedicada ao deus Dionísio, o deus do vinho. Veremos como era a organização dessa cidade, o cardo, a rua Decumanos, a região comercial da cidade, a divisão dos quarteirões, a origem do termo quarteirão. Veremos também a história recente da cidade na época do primeiro século, na época de Jesus, citando então no Novo Testamento as cidades de Gadara, citadas como uma das 10 cidades gregas romanas chamado de Decápolis. Nós estamos agora aqui no Cardo Romano. O Cardo Romano era como se diz cardo em grego, é coração, o coração da cidade no período romano e bizantino. E lá no final vocês veem como uma montanha. Esse é o Tel. O que é Tel? Tel é quando há muitas civilizações construídas uma em cima das outras, destruídas e construídas outra vez, e assim se chama um Tel. É algo que a arqueologia descobre, onde descobrem camadas de civilizações. Então a história mais conhecida na Bíblia sobre Beit Shean é a história sobre o rei Saul, que ele morre no Monte Gilboa, bem perto daqui, e depois os filisteus, que eram inimigos de Israel de bastante tempo, trazem o corpo de Saul e dos seus filhos, decapitaram os corpos e pregaram os corpos nas paredes da cidade de Beit Shean. O que acontecia lá naquela parte de cima. A parte mais baixa aqui da cidade é a parte mais recente, mesmo assim é uma cidade de 2000 anos, um pouco mais ainda, porque os gregos estiveram aqui 300 anos de Cristo já, na época de Alexandre o Grande. E essa cidade, nesse período, foi chamada de Citópolis, ou Skytópolis, em homenagem a uma pessoa que fazia uma ninfa que fazia parte da mitologia de Dionísio, que teria criado Dionísio e teria inclusive sido enterrada aqui. Essa cidade tinha desde a época então de 300 anos de Cristo até o período bizantino uma forte presença do culto a Dionísio, o deus do vinho. E nós vamos ver mais adiante o que sobrou do templo de Dionísio, do culto a Dionísio nesse período. Nós estamos aqui exatamente no cruzamento do Cardo com a rua Decumanos. Assim eram organizadas as cidades romanas e gregas nessa época. Aqui você pode ver ainda no piso pedras originais de basalto de 2000 anos atrás. Você vê que elas são colocadas em diagonal. As pedras não são colocadas como de uma forma simétrica reta. Elas são colocadas em diagonal, por quê? Para facilitar o andar das carruagens, né? Para que facilitasse o andar das carruagens que passavam por aqui, os carros que traziam mercadorias. Aqui era um lugar, digamos, de muito comércio. Era a forma como os romanos organizavam as cidades, como um eixo em forma de cruz. E eles organizavam de que ficasse a cidade dividida em 4 partes. Aí você tem a palavra quarteirão. Vem desse sistema romano de dividir a cidade em 4 partes, com o Cardo, que vocês veem aqui, de norte e sul, e o Decumanos, que era essa rua aqui, de leste a oeste. Aqui nós estamos em frente ao que restou do templo de Dionísio. Essa cidade sofreu um terremoto no ano 749 depois de Cristo, e é claro que muita coisa pagã já havia sido destruído antes, porque no período bizantino, você sabe que os bizantinos eram cristãos, eles destruíram muita coisa pagã, mas ainda o templo de Dionísio havia permanecido. Vocês vê esses pilares que tinham 9 metros, mais ou menos 9 metros de altura, 25 toneladas. Você vê ali os capitéis, né, desses pilares do templo, do magnífico templo de Dionísio, que aqui essa cidade de Dionísio, o deus romano do vinho, era o patrono. Continuando mostrando Beit Shean para vocês, eu estou aqui mais perto do Tel, como eu falei antes.
E aqui você vê que tem escadas e se pode subir lá em cima, onde ainda tem restos arqueológicos da época dos egípcios, que teve uma época que os egípcios dominaram esse lugar e depois existia também um palácio de um governador egípcio. E os filisteus, quando eles estavam de posse dessa região, eles estavam lá nessa parte de cima. Antes de continuarmos, vamos fazer uma pausa no nosso vídeo com a Raquel e vamos pedir que a Raquel nos explique sobre a origem do termo Palestina ou palestinos. Existe alguma relação de palestino ou Palestina com filisteus na Bíblia? Qual a relação e desde quando se passou a ser chamada de Palestina a região da terra de Israel? Os filisteus é um povo que eram chamados de guerreiros do mar. Eles foram chamados assim porque foram chamados de Filistim, da palavra Palesh, que significa invadir. Então, o significado de Filistim, na verdade, é invasores. E é, sim, a mesma palavra para palestinos, vem da mesma origem, porque você sabe que P e F em hebraico é a mesma letra. Então, os antigos Filistim, hoje deriva o mesmo nome para os palestinos, não que sejam o mesmo povo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que se escreve da mesma forma. E o que acontece? Esses povos, eles eram povos guerreiros do mar, eles se estabeleceram na costa do Mediterrâneo, porém eles cobravam impostos para o Egito. Então eles vieram para essa região aqui era um lugar onde eles cobravam impostos das pessoas que moravam aqui. E houve guerra, né? O rei Saul esteve nessa região por causa de guerra e acabou morrendo no Monte Gilboa. E então, como eu falei, os seus corpos dele e de seus filhos foram expostos na cidade de Beit-Shean antiga, que ficava nesse telo. Gente, vocês viram que eu já prendi o cabelo porque tá muito calor. Vocês não têm noção do calor que é esse lugar aqui. Esse lugar está num vale, no Vale do Jordão, mas mais especificamente no Vale de Beit-Shean. Beit-Shean é um dos lugares mais quentes do mundo. Inclusive aqui é mais quente do que na região do Mar Morto. E o verão de Israel é um verão quente. Aqui é uma região, essa cidade, na verdade, ela foi a capital da Decápolis. Você já deve ter ouvido falar na Decápolis, que eram as 10 cidades gregas estabelecidas durante o tempo de quando Pompeu, né, o general romano Pompeu, invadiu e dominou Israel em 63 a.C., ele dividiu a terra de Israel e ele denominou Decápolis as 10 cidades de cultura grega. Inclusive Damasco fazia parte dessa cidade. A região de Gadara, que você vê aquela história no Novo Testamento que Jesus liberta o endemoniado de Gadara. E aqui era a capital. Por quê? Porque aqui é um lugar, Beit-Shean é um lugar rodeado de fontes de água. Existiam muitas fontes, inclusive hoje tem aqui, antes de você chegar em Beit-Shean, você vê escrito Emek HaMayanot, quer dizer, Vale das Fontes. Existem em torno de 30 fontes de água e muita água que desce também da Alta Galileia, através de riachos, e que descem para o Jordão. Então, um lugar de muita água, e é um lugar, talvez, por isso, foi estabelecida aqui a capital da Decápolis, das 10 cidades gregas. Era a única do lado ocidental do Jordão, as outras ficavam do lado oriental do Jordão. E ela, então, fica nesse vale que desce para o Vale do Jordão, que desce para o Mar Morto. É um lugar realmente muito quente, mas aqui viviam em torno de 30 a 40 mil pessoas. O dobro de pessoas que vivem hoje em Beit-Shean, na parte moderna. Então, era uma cidade magnífica, uma cidade esplendorosa. Para a época era uma metrópole, era uma cidade realmente muito importante. Voltando ao termo filisteus, você tem em português filisteus, que você lê na Bíblia, e palestinos, mas em hebraico se escreve da mesma forma e é a mesma expressão. Então o que acontece? Acontece que até o segundo século depois de Cristo não existia o termo Palestina. Houve um imperador chamado Adriano que ele expulsou os judeus de Jerusalém. Inclusive existiam judeus morando aqui em toda a Galileia, porque os judeus não podiam mais viver em Jerusalém. Ele expulsou os judeus de Jerusalém e transformou Jerusalém numa cidade completamente pagã. Chamou a cidade de Jerusalém de Aelia Catolina e dividiu a terra de Israel em Palestina Prima, Palestina Secunda e Palestina Terceira. Aqui era a capital da Palestina Secunda. E quando você vê às vezes nos atlas, nos mapas escrito Palestina nos tempos de Jesus, é um equívoco. Não existia Palestina na época de Jesus. Não existia esse termo.
Porque Adriano cunhou esse termo com a clara intenção de dizer: essa terra não é dos judeus, essa terra é dos invasores. Também para entendermos a visão judaica sobre a cidade de Beit Shean, a região das 10 cidades, veremos o que diz o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém sobre a região da cidade de Beit Shean. A cidade de Beit Shean, ela foi habitada por judeus, principalmente no período talmúdico, ou seja, do 2º ao 6º século depois de Cristo. Depois de Jerusalém havia sido destruída, depois do imperador Adriano proibir os judeus de morar em Jerusalém, muitos sábios, inclusive que escreveram o Talmud, moraram nessa região, viveram nessa região, como também Séforis, Tzipori, a cidade de Tibérias. E aqui então foi um lugar considerado nas digamos, discussões do Talmud de Jerusalém, foi considerado um lugar pagão, onde não se aplicavam as leis agrícolas, as leis da Terra Santa. Não era considerado Terra Santa, em palavras mais simples. Você sabe que tem o Talmud de Babel, babilônico, e tem o Talmud de Jerusalém, que não foi escrito em Jerusalém, porque quando ele foi escrito, os judeus estavam proibidos de viver em Jerusalém. Então, no Talmud de Babel, o Talmud babilônico, não se fala sobre essas questões agrícolas, das leis da terra, do ano sabático. E no Talmud de Jerusalém, que foi escrito nessa região e escrito em Tibérias mais especificamente, considera Beit Shean uma cidade pagã. Os judeus que viviam aqui não estavam aplicando as leis da Terra Santa nessa região, que aqui é uma região bastante agrícola por causa das fontes de água. E também o Talmud comenta sobre, aqui é um lugar onde tinha muitas lojas, sobre lojas inclusive de judeus, que vendiam estatuetas, vendiam aquilo que se chamava Odazará, né? Vendiam estátuas de idolatria, de paganismo aqui na cidade de Beit Shean. Continuando o nosso tour em Beit Shean com a Raquel, vamos conhecer agora uma parte muito importante da cidade, a parte dos banheiros públicos. O que tem de importante nos banheiros? Vamos entender como era o funcionamento dos banheiros romanos, conhecida como latrina, e veremos também ali sobre a esponja utilizada por Jesus, que os romanos embeberam em vinagre e colocaram à boca de Jesus quando ele estava na cruz, próximo à sua morte. Que esponja era essa? Como ela era utilizada? Veremos a relação da esponja com os banheiros. Agora nós estamos aqui num lugar muito interessante. Você sabe como se chama esse lugar aqui? As cidades romanas tinham isso, e na terra de Israel foram encontrados em várias cidades, inclusive em Jerusalém. Isso aqui, gente, era um banheiro público, isso mesmo. Os romanos, eles gostavam de fazer suas necessidades no banheiro público. No centro da cidade havia um banheiro público, e esse banheiro, ele era onde as pessoas sentavam para falar de negócios, para conversar, enquanto faziam as suas necessidades. Veja que esses assentos aqui, eles são de mármore trazido da Europa. Então a pessoa se assentava aqui, fazia a sua necessidade e descia. Aqui embaixo, nessa canaleta de baixo mais larga, corria a água, e nessa aqui também corria a água. O que acontecia? Ao lado de quase cada assento tinha um balde com vinagre, onde tinha uma esponja. Quem depois usava essa esponja, que pegava a água daqui para se limpar desse córrego, ou lavar as mãos mesmo, porque essa água era corrente, se limpava com essa esponja e deixava outra vez essa esponja dentro do balde com vinagre, que era supostamente para desinfectar essa esponja. Vocês lembram da história de Jesus, que quando ele pede água, eles trouxeram uma esponja com vinagre? Era essa esponja aqui, quer dizer, completamente contaminada. Você sabe que os romanos, a alimentação deles era baseada em carne de porco, que era imundícia, né, para Jesus, que era um judeu, e as fezes deles eram totalmente contaminadas com carne de porco. Aliás, lembrando que essa era a região de Decápolis. Você sabe que na região de Gadara, onde Jesus expulsa o demônio daquele homem, ele entra nos porcos. Por quê? Porque nessa região se criava porcos. Na terra onde viviam os judeus não se criavam porcos, mas essa região, que era a região da Decápolis, se criava e se comia muito carne de porco. Então, só para lembrar desse episódio que está escrito, né, no Novo Testamento, no momento da morte de Jesus, que acontece essa história da esponja embebida em vinagre. Mas essa então era chamada latrina. Latrina é esse local público e ele era um local bastante requintado. E claro que ele era frequentado só por homens.
E era um local onde as pessoas vinham fazendo as suas necessidades, se encontrar, falar de fofoca ou de negócio, seja o que for. Continuando o nosso tour em Beitian, vamos conhecer agora o complexo balneário. Vamos conhecer o caudário, o tripidário e o frigidário. Você sabe o que significam esses termos e qual a origem desses termos? Também veremos, junto ao complexo balneário, um batistério do período bizantino. Eu estou agora no complexo balneário, digamos assim, da cidade de Beitian. Nós vamos conhecer agora as casas de banho, que eram comuns nas cidades romanas. Em Israel você vai ver isso também em Cesareia, em Massada. E aqui era a parte chamada caudário, ou seja, um lugar que era uma espécie de sauna. Não sei se dá pra gente mostrar aqui, mas daqui se saía, atrás disso se fazia fogo. Aqui era a caldeira, se fazia fogo. E você vê essas espécies de postezinhos de cerâmica, eram os condutores de calor que faziam com que esse lugar fosse de água quente o vapor também subia e fazia uma espécie de sauna. Esse também era um lugar para os homens romanos, os gregos e os romanos se reuniam para falar de negócios, era um lugar também só de homens. Então ele era dividido em 3 partes, esse é o caudário, e logo nós vamos ver o tripidário, que era uma água morna. E nesse local também eles faziam outras coisas, eles eram um centro onde se fazia massagem, aqui tem umas imagens que mostram eles fazendo até manicure, né? E eram os banhos romanos, banhos públicos romanos, onde os homens ficavam conversando, até mesmo exibindo o corpo. Existiam lutas marciais que eram feitas nesses locais e era um lugar de vaidade masculina. Aqui então era o tripidário e tinha uma outra parte que não está bem conservada, chamada de frigidário, né? Onde tem a palavra relacionada a frio, né? Frigidário é relacionada à água mais fria. E essa então é a casa de banho romana da cidade de Beitian. Aqui perto das casas de banho de Beitian, você vai encontrar esse achado do período bizantino, do período cristão bizantino, e um batistério, não uma pia batismal, mas um batistério. Ainda você vê essa cruz, essa pintura é original, ainda desse período. E para entendermos melhor, eu falei bastante sobre período romano e período bizantino, que é o que se vê mais, os restos arqueológicos que você vai ver mais em Beitian, é do período romano ao período bizantino. A cidade continua, como eu disse, até o século VIII, ela continua com toda essa estrutura quando ela sofre um terremoto. Mas quando se fala em período romano em Israel, se fala de 63 a.C. até 325 depois de Cristo, quando começa o período bizantino. Então o período bizantino é um período cristão. Os bizantinos vieram e reestruturaram a cidade. Alguns templos pagãos foram destruídos e se construiu basílicas, igrejas. E isso aqui então é um resquício arqueológico do período cristão bizantino de Beitian. Continuando agora para a região mais cultural da cidade de Beitian, vamos conhecer a área do teatro, onde eram realizadas apresentações culturais. Entre elas, veremos sobre a apresentação da tragédia, da comédia, dramas. Qual a origem do termo tragédia? Veremos na continuação com a Raquel. Eu estou agora aqui no palco do Teatro Romano de Beitian. Quem conhece a cidade de Cesareia, que é bastante mais visitada do que Beitian, lembra do Teatro de Cesareia. Porém, esse aqui ele está mais conservado ainda. E aqui eles estão fazendo uma espécie de reforma. Eu acredito que eles vão reformular o piso aqui. Mas aqui eram as arquibancadas. Você vê essas arquibancadas, as pedras eram originais, são originais ainda. Ele tinha 2 andares acima ainda disso que vocês estão vendo, e uma espécie de coberta, né? Esse aqui é o teatro. Depois os romanos fazem o tal de anfiteatro, que era redondo, que não tinha a mesma ideia do teatro, porque era para os gladiadores, as lutas com animais, feras. E como o Coliseu de Roma, por exemplo, é um anfiteatro, mas esse aqui é o teatro, que os gregos inventaram, né? E muitas palavras que nós usamos hoje vêm do teatro, digamos,
desse centro cultural do mundo greco-romano. Por exemplo, esse lugar aqui na arquitetura se chamava orquestra, porque era o lugar onde ficavam os músicos e os dançarinos. Esse semicírculo que você vê aqui é o lugar onde ficavam os músicos. E hoje nós usamos a palavra orquestra para um conjunto de instrumentos musicais e pessoas tocando, né? E vem da arquitetura romana do teatro. Aqui o palco também é ou púlpito, que se usa até hoje, né? Púlpito é uma palavra então latina que vem também da época do teatro romano. E ainda nós temos uma curiosidade que é a palavra tragédia. A palavra tragédia ela vem do grego e era uma palavra relacionada ao culto a Dionísio, onde se sacrificava um bode e se cantava uma música durante esse sacrifício. Então, trago significa o bode, né? Uma cabra macho, e oídia significa o canto que se fazia durante esse ritual. Então, aí eles tinham a palavra tragoidia, que depois se transformou em palavra tragédia, porque nesse culto a Dionísio, na tragédia se contavam histórias tristes, histórias fatais, histórias de morte, de medo. E depois eles faziam também a comédia, com os sátiros, que as pessoas se vestiam como sátiros, que eram aquelas metade homem e metade cabrito, né? Então muitas palavras vêm do teatro grego, dessa cultura greco-romana. E aqui você vê então um teatro onde eram apresentadas tragédias, comédias e dramas. E finalizando o nosso tour em Beit Shean, a Raquel nos mostrará agora a maquete da cidade para entendermos melhor todas as partes da qual vimos durante esse vídeo. E para finalizar o nosso passeio em Beit Shean, do canal Viagem na Bíblia, nós vamos ver aqui na maquete, essa maquete é mais do período bizantino, para nós entender os lugares que a gente esteve. Na verdade eu queria começar mostrando que aqui era a entrada da cidade, você está vendo uma espécie de ponte. Esse vale que você está vendo aí é o rio Arod. Arod é da fonte, aquela famosa ponte, fonte de Gideão, onde passava essa ponte que era a entrada da cidade de Beit Shean. Então o Nahal, o rio Arod, vem da fonte de Gideão, que é bem pertinho daqui. E veja a extensão, o tamanho dessa cidade. Ela era murada, é bem maior do que a gente pode ver hoje em dia. Nós continuamos então aqui no Cardo. O Cardo continuava aqui na entrada da cidade. E aqui você vê o Tel. Tá vendo em cima uma espécie de um templo, é no templo de Zeus. O templo de Zeus sempre era construído num monte. Aqui era a parte antiga de Beit Shean, então como eu falei, da época dos filisteus, da época do rei Saul. E nós continuamos ali no Cardo, entramos no Decumanos. Esse Cardo romano de Beit Shean, ele não é bem alinhado, porque eles quiseram desviar um monte. Então ali a rua Paládios, onde a gente estava, tinha 24 metros de comprimento, veja todas as coluninhas, né, da rua, as colunas enormes que a gente viu da rua Paládios. Aí o teatro onde a gente esteve. Para a direita do teatro, as casas de banho. E mais adiante aqui, um anfiteatro. Esse anfiteatro hoje, vocês veem que ele tem um formato diferente do teatro. Esse anfiteatro hoje ele não está dentro do parque de Beit Shean. Ele está fora, mas pode ser visitado. Então essa era a extensão no auge da cidade de Beit Shean, quando ela tinha de 30 a 40 mil habitantes. E ela era, digamos, o dobro da cidade de Beit Shean que existe hoje. Encerramos aqui mais um episódio do Viagem na Bíblia. Queremos agradecer a Raquel pela disponibilidade em nos ensinar, em trazer para nós as imagens e esse ensinamento dessa viagem na arqueologia e na história bíblica, desde os tempos antigos, depois dos tempos bíblicos, até por que não dizer os dias de hoje no moderno Israel. Se gostou do nosso conteúdo, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e não se esqueça também de inscrever-se no nosso canal para receber as atualizações dos próximos vídeos. Não esqueça também de nos seguir no nosso Instagram, no Viagem na Bíblia. Encerramos aqui mais uma jornada bíblica e te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo Viagem na Bíblia.
A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br